Bom dia. Continuando, a resolução de exercício, eu com os meus alunos, certo? Agora eu vou responder a questão 18 da ficha que vocês têm aí. Essa ficha foi tirada do livro de Física Clássica, a parte de eletricidade. Diz aí, duas cargas elétricas pontiformes, Q e 9Q, estão fixas a uma distância D. Considerando uma terceira carga, a força elétrica sobre ela será nula quando ela for colocada em um determinado ponto do eixo X. O eixo X está esse aqui, esse sentido aí, do eixo X. Determine a abscissa dessa terceira carga. Então, eu vou colocar, ela diz aí, duas cargas elétricas Q e 9Q estão fixas a uma distância D. Considerando uma terceira carga, a força elétrica será nula. Aonde eu vou colocar essa terceira carga? Eu vou colocar no eixo X, como foi dado aí, uma terceira carga. Eu não sei a que distância, a gente vai procurar. Então, todas as três cargas são positivas. Certo? Essa carga aí vai chamar de Q também. Para diferenciar ela ser mais fácil, todas elas são Q. Mas aí, para resolver a questão, eu vou chamar Q1, Q2 e Q3. Então, ela diz, a que distância de Q2 eu vou colocar? A que distância eu vou colocar essa terceira carga para que ela seja nula? A força resultante seja nula. Então, eu vou ter, de Q1 para Q2, eu vou chamar de X. De Q2 para Q3, eu vou chamar D, que é essa parte todinha aqui, menos X. Se eu tirar aqui, vai ficar somente Q. D menos X vai me dar essa distância aqui. Beleza? Então, continuando. Então, eu vou analisar a carga Q2 em relação a Q1 e Q3. Aí eu vou ter Q1 com Q2, as cargas são iguais, então eu vou ter uma força de sentido, uma força de repulsão, F de 1, 2. E aí eu vou esquecer Q1, vou olhar para Q2 e Q3. Os sinais são iguais, então eu vou ter também uma força de repulsão, que eu vou chamar de F de 2, 3. Então, para que essa força seja nula, as duas cargas têm que ser iguais. As duas forças, têm que ser iguais. Então, F de 1, 2, tem que ser igual a F de 2, 3. Quem é F de 1, 2? F de 1, 2 vai ser K, Q1 vezes Q2 sobre quem? X ao quadrado. Quem vai ser F de 2, 3? Vai ser K vezes Q3 vezes Q2 sobre quem? D menos X ao quadrado. Vou igualar agora, substituir aqui as duas forças. Então, eu tenho F de 1, 2 igual a quem?
K, Q1 vezes Q2 sobre x ao quadrado igual não tá legal, vou botar isso mais para baixo para poder escrever a outra força. F de 2 vai ser quem? K, Q1 vezes Q2 sobre x ao quadrado igual a K, Q2 vezes Q3. Quem é Q3? Q3 vai ser 9Q, tá? 9Q. No caso aqui, eu chamar de 3, né? Não. Vou chamar de quê? Que tudo vai ser quê? Q3, 9Q. Q2, Q. Sobre quem? D menos x ao quadrado. Aqui tem só um minuto. É porque todas essas cargas, eu chamei Q1 e Q3 só para a gente substituir aqui. Mas todas elas, Q1, Q2, Q3, tudo isso é igual a quem? A Q. Certo? Então, eu posso tirar isso aqui, ó. Certo? Então, eu vou cortar um Q com esse Q daqui. Esse Q daqui com esse Q daqui. Esse K com esse K. O que foi que sobrou? Vamos ver. Aqui eu eliminei tudo, né? A gente vai ficar com 1. 1 sobre x ao quadrado igual a 9 sobre d menos x ao quadrado. Eu vou levar isso aqui tudo ao quadrado para se simplificar, tá? Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre x ao quadrado. 9, eu vou ter 3 ao quadrado sobre d menos x ao quadrado. Vou eliminar os quadrados. Aí eu vou ter 3 vezes x, 3x, igual a d menos x. Isso aqui está negativo, vem positivo. Então, eu vou ter 4x igual a d. Eu não quero o valor de x. X vai ser igual a quem? D sobre 4. Essa é a resposta da questão. Então, ele vai se anular quando essa distância, quando esse x aqui, a gente tiver a partir desse zero, a distância dividido por 4. Tá? Até a próxima. Olá, eu me chamo Ildaiane Schellen e sou aluna do terceiro Norussa. E vou aqui mostrar a resolução da quinta questão da ficha de física. Então, na primeira alternativa está correta, porque na eletrização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo valor absoluto e sinais contrários, positivo e negativo. Na segunda afirmativa, está correta também, porque na eletrização por contato, o corpo neutro adquire carga de mesmo sinal que o eletrizado, positivo e negativo. A terceira alternativa está errada,
porque os corpos terminam com sinais opostos. Um perde elétron para o outro. Então, a alternativa correta seria a letra D. Pessoal, meu nome é Matheus Figueiredo, do terceiro ano Roça. Vou estar fazendo aqui a 15ª questão da ficha de física, que diz assim: entre duas partículas eletrizadas no vácuo em uma distância d, a força de interação eletrostática tem intensidade F. Se dobrarmos as cargas das duas partículas e aumentarmos a separação entre elas de 2d, ainda no vácuo, qual a intensidade F da nova força de interação eletrostática? E a função de F, é a resposta à função de F. Vamos lá, primeiramente vocês estão aqui colocando a fórmula. Uma fórmula aqui. Ele fala o seguinte: para nós dobrarmos as cargas das duas partículas. Então vamos fazer isso, vamos dobrar as cargas das duas partículas. E ele pede também para nós aumentarmos a separação deles em 2D. Então vamos aumentar aqui. Nisso. Você multiplicando por 2, né, vai dar 4 as cargas. E a distância dá 2d ao quadrado, que vai dar 4. Dividindo esse valor, vai dar 1. Então, a resposta da função, que é a intensidade dele na nova interação eletrostática, não muda. É 1. Vamos lá, fazer a questão 20. Meu nome é Thiago Pacheco, sou do terceiro ano Roça e eu vou ler aqui. Vamos lá. Considere um quadrado ABCD e 4 partículas distribuídas nos seus vértices, conforme indica a figura a seguir. Sabe-se que Qzão é maior que zero e Qzinho é menor que zero. Bom, isso implica dizer que Qzão é positivo e Qzinho é negativo. Vamos continuar a letra A. Bom, desenhe as forças que atuam sobre as partículas A e C. Vamos desenhar. Bom, a partícula A ficaria mais ou menos aqui. E a partícula C ficaria mais ou menos aqui. Bom, como a gente sabe que Qzão é positivo e Qzinho é negativo, eu vou botar um mais aqui e um menos aqui, só para facilitar. E como a gente sabe, partindo do princípio de que os opostos se atraem e os semelhantes se repelem, eu vou desenhar um vetor de atração do negativo para o positivo. Bom, e esses vetores formam no meio uma força que é chamada de força no caso, a força resultante entre eles. Ainda vai haver uma força de repulsão entre a partícula A e a partícula C, por eles serem iguais. Vou desenhar aqui. E basicamente, essa é a letra A do 20º quesito. Tá, agora a gente vai fazer a letra B, deixa eu dar uma lida aqui. Determine a relação entre Qzinho e Qzão para que as partículas anteriores permaneçam em equilíbrio. Bom, eu peguei aqui a partícula A como referência e a gente viu as forças que atuam sobre ela. Bom, basicamente essa força é a força
que a Qzinho atua em Qzão no quadrado. Essa aqui também. Essa aqui é a resultante entre essas duas forças. E aqui é a força que Qzinho atua em Qzinho naquele quadrado. Só para deixar bem explicado. E para isso tudo se manter-se em equilíbrio, a gente vai perceber que esse vetor Qzinho tem que ser igual ao vetor contrário a ele, que é o vetor da força resultante entre as duas forças. No caso aqui, FR tem que ser igual a FQ em Q. E para achar o FR, o que a gente vai fazer? Bom, dá para perceber um triângulo bem aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo. E justamente a gente vai achar a força resultante entre essas duas pelo teorema de Pitágoras. FR ao quadrado igual a FQ em Q mais FQ em Qzão, no caso. Todos eles ao quadrado. Bom, aqui a gente vai somar, vai ficar 2 vezes FQ em Q ao quadrado. O FR tem uma potência de 2. Ela vai passar para o outro lado da equação como uma raiz. A gente vai tirar essa força da raiz porque ela está em potência de 2. E no final, a força resultante é FQ em Q raiz de 2. Essa é a nossa força resultante. Bom, e agora a gente vai passar isso aqui para a fórmula e resolver o nosso problema. A fórmula da força elétrica, que a gente já sabe, K vezes Qzinho vezes Qzão, tudo isso dividido pela distância, que eu vou chamar de D, no caso tem que ser ao quadrado. Como a força resultante, a gente achou que ela tem que ser multiplicada pela raiz de 2. Bom, isso tem que ser igual a FQ em Q, que a gente vai botar na fórmula, que no caso vai ficar K, que é a constante elétrica, vezes o Qzinho, vezes o outro Qzinho, tudo isso dividida pela distância, que no caso, por ser um quadrado, eu vou explicar aqui rapidinho. O Qzinho está aqui e o outro está aqui. E o que está distanciando ele justamente é a diagonal desse quadrado, que a gente sabe que é L raiz de 2. E eu vou chamar o L de D porque é distância. Eu vou botar aqui distância raiz de 2. Tudo isso ao quadrado porque a fórmula manda. Eu vou apagar aqui. Agora vamos terminar. Antes de passar para lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar para 1 e vou cortar, eliminar o que tem que eliminar. O K pode ser eliminado, o Qzinho pode ser eliminado pelo outro Qzinho. E basicamente isso por enquanto. Eu posso, fazer logo isso aqui. A gente tira do parênteses, o que vai acontecer? O D vai ficar ao quadrado e a raiz de 2 vai cortar com o coisa, no caso ela vai sair da raiz. Bom, explicado direitinho, vai ficar D ao quadrado vezes 2. E a gente também pode eliminar aqui a distância com essa distância. Basicamente o que vai sobrar é Qzão vezes raiz de 2. Tudo isso igual a Qzinho dividido por 2. Qzinho dividido por 2. Bom, tem uma equação. Esse aqui está dividindo, vai passar para outro lado multiplicando. Vai ficar Qzão vezes 2 vezes raiz de 2. Tudo isso igual a Qzinho.
Bom, para manter a relação, a gente vai passar o Qzão para o outro lado. Ele está multiplicando, a gente passa dividindo. No caso, vai ficar raiz de 2 vezes 2. Tudo isso igual a Qzinho dividido por Qzão. Bom, e a relação para que as partículas permaneçam em equilíbrio, basicamente se Qzinho for dividido por Qzão e der 2 raiz de 2, significa que está tudo em equilíbrio. Essa é a questão. Meu nome é Tiago, muito obrigado e tchau.